Então, eles estão lá tendo essa palestra, irmãos. A gente tem lidado com muita situação de traumas no adulto que Jesus... Abre um pouquinho o retorno aqui, está fechado aqui, totalmente. E Jesus, som. Jesus, aí, Elias. E a gente vai resolver o problema do adulto que teve um abuso na infância. Eu e a pastora Rosa acabamos de chegar de 3 dias que nós fomos investir no nosso casamento, passamos pelo face a face de casais, investir no nosso casamento para poder investir na sua vida. 3 dias, e nós estamos voltando desse lugar com o coração muito em paz, muito alegre, mas com o coração muito preocupado. A gente ouviu alguns testemunhos lá, pessoas que passaram por isso e tiveram muita dificuldade nas suas vidas. Muita dificuldade. Talvez você tenha uma dificuldade na sua vida porque foi fruto de um abuso. Não vou ministrar sobre isso hoje, mas já decidi, né? O pastor Ivo é meu discipulador, ele disse, você tem que passar no face a face de casais, e demorou 2 anos para isso acontecer, agora a gente conseguiu, graças a Deus. Maria, Ingrid ficou com as crianças, a gente pôde estar lá. Então nós vamos selecionar 10 casais para estar indo no próximo, é 1 por ano, e 10 casais vai lá. Por outro lado, né, é muito bom, e já trouxe umas balinhas lá do face a face, já dei para o Eliseu beijar a Valéria. Te beijou hoje, Valéria? Ele te beijou hoje? Não, beijou ou deu um selinho? Beijou. Olha para... As mulheres casadas, levante sua mão. Fica com ela levantada. O teu esposo te beijou hoje? Beijou? Se não beijou, pega a dica aí. Eu estou animado para o nosso culto de casal. Viu, Marcelo? No próximo você já está na lista. Eu lembrei dos 6, cara. Eu lembrei dos 6 o tempo todinho. Eu estou assim, muito radiante. Eu redescobri meu amor pela Rosa. Gente, é bom demais. Só que assim, eu estou falando disso porque a Vanessa está ali, preparada, exercendo o ministério dela. E eu tenho certeza que Deus vai fazer da vida da Vanessa, ela vai viver tudo que Deus já preparou no ministério. Ela não está ouvindo, mas o ministério dela vai fluir ali, junto com a Jaque, junto com o pessoal, vai acontecer naquilo que Deus mandou. Irmãos, eu tenho uma mensagem, quero falar sobre missão de novo. Eu já ministrei essa mensagem de uma outra maneira, mas eu quero pregar de novo essa mensagem aqui. E vamos lá. Anota aí, a missão te faz um imparável. Só pessoas que vivem, que entendem a missão, ela vive por um propósito. Por que eu estou ministrando isso? Vê bem comigo, se a pessoa, ela não entende a missão, carioca, de ser pai, ela não se torna um bom pai. Ela precisa entender a missão. Se a mãe não entender a missão de ser mãe, ela não vai ser uma boa mãe. Se o marido não entender a missão de marido, ele não vai ser um bom marido. Se a mulher não entender a missão de mulher, ela não vai ser uma boa esposa. Então, a missão, ela precisa ficar clara, você precisa entender a missão. A missão, ela tem que te dominar, a visão te domina, e a visão da missão, a missão vai te dominando, você vai vivendo pela missão. A missão, ela vai te conduzindo. A missão, ela vai sendo o combustível. A missão, a missão, ela quebra a chatice, a certeza da missão quebra o mimimi. A certeza da missão,
ela te faz avançar muito mais rápido, porque você sabe quem você é, e as coisas vão acontecer na sua vida. Agora, quem está comigo, diga amém. Você nunca vai conquistar uma terra que Deus não te deu. Você só vai conquistar uma terra que Deus te deu. Tem pessoas lutando com algumas coisas que não era para lutar. Tem pessoas vivendo propósitos que não eram para viver. Você entendeu a sua missão? Você entendeu o seu propósito de vida, a missão que você tem que fazer? Ela está clara na tua vida, e a missão, ela te faz o imparável. O imparável é alguém que não pode ser impedido, é aquele que não se pode conter. O imparável é um conquistador, um apaixonado por Jesus, pela missão que recebeu. No livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 30, o texto diz: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então a essência da sabedoria, ela está em obedecer a missão que Cristo pediu para a gente fazer, em ganhar as vidas para o Senhor Jesus. Você entendeu a sua missão? Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente ou ancião, uma criança imparável, um apaixonado, ele é um persistente, ele nunca desiste do seu chamado e do propósito. E essas duas palavras queimam no coração de alguém que entendeu a missão, que é paixão e persistência. Essas palavras estão no coração de um discípulo que tem a missão do reino cravada em seu coração. Esse discípulo tem sede e fome por Jesus. E essas duas palavras pulsam em seu coração: paixão e persistência. Nós entendemos que a paixão, ela é aquele negócio, capitão, que esfria a barriga quando você conhece alguém. Quando você está apaixonado por alguém, a barriga esfria, aquele negócio, e você fica muito animado, não tem frio, já falei para vocês, não tem chuva. Só que a paixão, ela vem do latim, que significa sofrimento. Significa ato de suportar, de sofrer, de aguentar. Por isso que quando nós assistimos o filme Paixão de Cristo, a gente lê o título e a gente não entende o contexto. Paixão de Cristo. A paixão de Cristo fez ele, o amor dele por nós, a paixão dele por nós, fez ele sofrer dores, angústias, vou dizer até medo, porque ele suou gotas de sangue. Então a palavra, ela tem a ver, paixão, com sofrimento, com luta, com batalha. Jesus, ele sofreu tanto, que por mim e por você, ele morre por essa paixão, por esse amor. Mas a pergunta aqui agora é: o seu coração, ele queima assim por Jesus? Você tem essa paixão por Jesus? Você estaria disposto a morrer por Jesus? A morrer pelo Evangelho? A morrer pela causa, pela missão? Você estaria disposto a isso? Sim, de fato e de verdade, você estaria disposto? Porque a missão, ela vai exigir de você. A missão vai exigir caráter de você. A missão vai exigir sinceridade. A missão vai exigir de você entrega. A missão, ela vai exigir que você deixe os pecados. A certeza da missão, ela muda o coração do homem e muda o coração da mulher. Como eu vivi esse final de semana, eu quero falar disso também. Eu estava sentado e em alguns momentos eu pude falar com o pastor Ivo, e ele disse assim: pastor Ivo, a igreja não existe outra coisa, a igreja é a solução do mundo. A igreja é a única esperança do mundo. Eu estava vendo casais ali, e a gente estava em 120 pessoas, mais de 120 pessoas, era mais de 60 casais, acho que era 63.
e a gente vê casais se reconciliando, eu fico pensando quantas famílias foram salvas. E a gente ouviu o último testemunho muito forte. A gente tem que trazer o Alessandro aqui, pastor Alessandro. E ele disse assim no final, Anderson, ele disse assim: se existisse lá no passado, face a face de casais, talvez o meu pai estaria com a minha mãe. E a gente não teria passado, que eu não posso falar para vocês, tudo que eles passaram. E são coisas que a igreja faz, que a missão faz, que muda a vida das pessoas, que traz destino, mas é a missão, é a certeza da missão. No livro de Atos, capítulo 20, versículo 24, o apóstolo Paulo disse assim: mas em nada eu tenho minha vida por preciosa, para mim mesmo, contando que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar de testemunho do evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo disse: em nada eu tenho a minha vida como preciosa. Epa, mas espera aí, contando que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ei, você tem certeza do teu ministério, do teu chamado e da missão? Você tem certeza disso? Eu ouvi alguém dizer que se nós pudéssemos ouvir o coração do apóstolo Paulo, nós não ouviríamos o coração do apóstolo Paulo bater tum, 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 tum. Mas nós ouviríamos o coração do apóstolo Paulo batendo assim: vidas, almas, vidas, almas. Será que você está disposto a viver isso? Ser apaixonado pelas vidas. Você tem uma missão, você tem um propósito. Nós temos uma missão. Anota isso. Quem sabe o seu propósito não negocia o seu destino. Quem tem certeza do seu propósito não negocia o seu destino. Quantas pessoas no meio do caminho a gente vê negociando, abandonando a carreira. Depois nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo assim: olha, eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira e guardei a fé. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção. O pastor Cornélio está com 80 anos. Eu recebi uma carta deles hoje. Na carta, o pastor Cornélio e a pastora Laura falavam assim: nós temos tanto orgulho de dizer que o Senhor é o nosso pastor e que nós fazemos parte da primeira igreja batista em Tanabi. E ela escreveu embaixo: o jogo virou. 80 anos. E eu disse: pastor Cornélio, o senhor precisa ir para a missão de novo. Sentei com ele semana passada. A resposta dele foi só uma: eu vou. Eu perguntei: mas o senhor não quer orar e conversar com a pastora Laura? Ela disse: eu estou com medo de enfrentar a missão, mas eu tenho mais medo de negligenciar ela. Então eu vou. Aí, gente, eu vou falar para vocês, a gente sai de um lugar desse. Eu estou falando para vocês, 80 anos. E aí eu estou no grupo dessa outra igreja, onde eu sou pastor lá hoje. Sou presidente dessa igreja, mas o pastor Cornélio que está indo. E no grupo começou assim: gente, quem quer visita, põe o nome, que o pastor Cornélio vai visitar nessa semana. E vá. 80 anos completando a missão e a carreira. Irmãos, e você? Quem tem missão, quem entende a missão é o imparável. Não tem nada que segura. Não tem nada, irmãos. A missão, o discipulado, ele precisa estar cravado no nosso coração. Persistência é a característica daquilo que não desiste fácil. É o imparável.
é agir com persistência, é ser esforçado, focado em seus objetivos, sem deixar se abalar facilmente por quaisquer críticas negativas, ou continuar com firmeza. Quem tem propósito não corta caminho, mas anda com os pés na direção do propósito. Quem tem propósito não negocia, irmãos, não corta caminho. Ele permanece firme, pregando o evangelho. As coisas acontecem, Deus prepara. Deus faz, Deus continua fazendo. Deus está fazendo. Irmãos, do que você tem medo? Qual é o seu medo? O que tem te impedido de viver o evangelho de Cristo? Lembra aquela mulher que estava aqui, cadeira de roda? Eu falei, quem nunca pôs a mão, vem aqui, coloca a mão. Lembra, irmãos? O que te impede de viver o evangelho? O que te impede de pregar o evangelho? Nós viajamos essa semana e tinha uma pessoa no carro que ela não era convertida. E na volta, eu comecei a pregar o evangelho para ela e falei para os meninos, eu não poderia deixar ele sair desse carro sem eu pregar o evangelho para ele. O que te impede? O que te impede de voltar para Cristo? O que te impede de voltar para o ministério? O que te impede de se entregar de verdade? Irmão, Jesus está voltando. Mas só é bom Jesus voltar para quem está na missão, irmãos. Talvez você fale amém, mas quando ele voltar, ele não vai encontrar um fruto na tua mão. Conhecereis a árvore pelos? Quantos frutos você deu para Jesus? Tem gente cantando, volta Jesus, Maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas sem dar um fruto. Enquanto, em vez de você cantar Maranata, você tem que cantar misericórdia, ó Senhor Jesus. E os frutos? Dani, as meninas foram para a clínica da alma, lá falaram assim, elas escutaram no banheiro. Tem como cortar o áudio um pouquinho? O meu? Só para não ficar. Vai que alguém ouve, né? Fica. Pode não ser no Brasil, mas muitas pessoas aqui iriam falar, nossa, lembra do pastor Marcos? Ensinou direitinho, o Anderson fez igualzinho aqui. Né? Só que foi pior, ele falou assim, eu não quero só seu dinheiro, eu quero seus braços aqui. Eu nunca falei isso antes. Quando você não tem propósito de vida, qualquer caminho serve, qualquer coisa serve. Irmãos, deixa eu falar muito pausado para vocês aqui. Tem gente que tem um chamado tão poderoso, mas tem uma angústia tão grande dentro do coração, não consegue avançar. É tanto pensamento negativo. É tanta pressão. Deixa eu falar para vocês, deixa eu confessar.
Eu e a pastora Rose, nós fomos para o Faz de Casais, mas eu fui com expectativa muito baixa. Tipo assim, o que mais pode impressionar a gente aqui? Vamos lá. O discipulador mandou, o pai mandou, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer, mas obedecer. Irmãos, coração fechado, brabo com a Rose na sexta-feira, irmãos. Brabo. Ela falou assim, mas você está no conto de casal e brabo, eu brabo, irmão, assim, o capitão pensa, um peso na vida, assim, tal, e amarrado, cara, eu falei, será que eu estou endemoniado? Nem é possível, cara. Irmãos, e Deus foi trabalhando, só que chegou uma hora lá que aconteceu um negócio, foi antes da confissão, eu começou a ficar leve, cara, começou a ficar leve, e eu entendi que, não é que eu não tinha expectativa, eu estava com o coração duro, talvez ferido, machucado pelo tempo, casamento. Eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Aí foi para a confissão e a Rose foi o último a entrar. Foi os últimos. De tanto acho que eu confessei. Falei. Só que aí a gente entende. Se o coração está limpo, tem gente que está com o coração amarrado por causa de dinheiro, finança, porque está apertado. Tem gente que é por conta, tem tantas coisas, irmãos. Aí a gente fica pesado. E é tão bom a gente poder ser gente, é a gente poder executar a missão, é a gente poder depender de Cristo. Estou falando algo para vocês aqui, porque quem tem o propósito, quem entende a missão, ele é leve. Ele caminha leve. Ele caminha bem, ele caminha melhor. Sabe, a minha palavra para você nessa noite é, como é que está teu coração? Se você não entender a missão, você não consegue executar ela. E aí, eu separei 3 homens para falar sobre missão, bem rápido. 3 propósitos que a gente tem que ter. 3 princípios de alguém que entende a missão. Primeiro é crer no impossível. Você crê no impossível? Tem alguém aqui que crê no impossível? Primeira coisa que você tem que fazer é acreditar no impossível. E Deus fez 2 coisas comigo nessa última semana. Fui lá na Cabana Church, o bispo comprou, deu entrada num lote para construir a igreja. 25% da entrada ele deu, 2,5 milhões. Aí eu falei, meu Deus, eu estou querendo só, está querendo pôr metade de um forno. Aí eu cheguei lá agora, lá em Pereira Barreto, irmãos, e quando eu entrei, um painel de LED, aí eles tinham alugado a casa da frente, aí o pastor Ivo foi trocar o piso, que comprou uma casa na frente da igreja, foi trocar o piso para pôr as crianças, teve os irmãos que ficou bravos, aquele negócio todo, e trocou o piso. Aí eu cheguei lá agora, um negócio grande, tudo bonito, reformado, fizeram um salão. Eu falei, o pastor Ivo fez um salão numa casa alugada. Aí o irmão falou, não, ele compraram aqui. Eu falei, meu Deus, um lugar daquele no centro de Pereira Barreto vai estar valendo de 400 a 500 mil reais, irmãos. Você não acha que é Deus, não? Em nome de Jesus. Você acha que Deus não pode mudar a história do teu filho, do teu marido, da tua esposa? A gente tem que crer no impossível de Deus, irmãos. Quem dá virada de chave é Deus. A gente tem que crer no impossível. Primeira coisa de alguém que entende a missão é o quê? Crer no quê? O teu irmão está atrás, diga assim, crer no impossível. Porque o impossível é a especialidade de Deus. Se ele não te cutucou e não falou para você, fala assim, irmão, você não quer abençoar eu não? Está pensando que abençoar eu não, abençoado? Fala, me abençoa aí.
Deixa eu ler um texto para vocês, para falar sobre isso, rapidinho. 2 Samuel 23, 8 diz: são estes o nome dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquimônio, principal dos três. Esse brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Não, você põe com a cabeça aqui, ó. O texto está dizendo que o Josebe aqui, ó, Basebete, ele catou uma lança e ele feriu 800 homens de uma vez só. Quem acha que isso é possível, irmãos? Um cara só, hoje, vai. Você, com uma lança, você feriu 800 homens, tem jeito? É fácil. É impossível, né? Sabe por que não foi impossível para José Basebete? Porque ele estava debaixo de uma unção. Debaixo de uma unção não existe nada impossível. E eu profetizo em nome de Jesus que você está debaixo da unção de Deus. Debaixo de unção, debaixo da unção de Deus, nada é impossível. Não tem coração duro que resista. Não tem demônio, não tem Satanás, não tem nada que segure, irmãos. Uma hora, Jesus muda a história. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, o texto diz assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê? Tudo é possível. Se tem alguém que acredita aqui nessa noite, vai acontecer. Você precisa de acreditar. Vai dar certo. A nossa missão não acabou. O impossível não está no dicionário de Deus. Agora olha esse texto, Romanos capítulo 8, versículo 37, o texto diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que é? Ó, Vinícius, você jogou bola, filho? Está jogando ainda? O que é ser mais que vencedor? Sabe o que é ser mais que vencedor? Quanto jogador vai para a Copa no total? 26, 25. 26. Qual que é? Alguns pode ser que não. Mas a maioria do brasileiro ficou feliz com uma convocação. De quem que foi? Quem foi? Ele está na melhor fase? Mas por que nós ficou feliz? Porque ele é mais do que vencedor. O cara é bom no que faz. Ele tem mais gol pela seleção do que o Pelé. Mais que vencedor. Quer falar, meu filho? Não? Não é? Só porque compararam o João com o Neymar, que cai, João? Não é, João? Agora não dá para nós postar. Um cara só não ganha jogo, né? Não ganha. Ficar disputando quem vai ter camisa 10. Mas o cara é bom. O cara é fera no que faz. Pode falar de qualquer jogador, mas qual que foi o melhor do mundo? Como é que é o nome do melhor do mundo que foi? Pelé, ninguém. Olha lá. Esse menino nasceu, o Pelé nem existia ainda, não existia não? Ele estava morto? Pelé estava vivo quando ele nasceu? Estava não? Estava? Faz quantos anos Pelé morreu? 6 anos? Nunca viu Pelé jogar, mas Pelé, por quê? Porque o cara é mais do que vencedor. O cara, quer ver o nome? Vamos lá. Eu não vou nem falar, eu vou fazer um gesto. Fala o nome. Zambolt. Porque o cara é mais que vencedor. O cara que é mais que vencedor, ele não chega só primeiro, ele chega na frente, muito na frente de todo mundo. E a Bíblia está dizendo assim, que Deus atestou que quem crê nele será mais que vencedor. A Bíblia estava falando de você, esse texto sagrado está falando de você. Eu, em nome de Jesus, serei mais do que vencedor. Tem mais alguém que recebe essa palavra? Mais que vencedor, irmãos.
Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Só que, irmãos, quem crê, quem tem fé, quem crê no impossível, ele já venceu o medo, a rejeição, os traumas, sentimento de inferioridade, sentimento de incapacidade. No livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, o texto diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Você não é o incapaz. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: você não é um incapaz, porque Deus te escolheu como filho. Agora você vai fazer um negócio muito forte. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você não é um erro. Diga: o seu nascimento não é um erro, é decisão de Deus no céu. É decisão dele no céu, irmãos. Você pode ter dado mancada, pode ter feito o que for aí, mas Deus te elegeu, Deus te escolheu. Você não é um erro. Talvez você está no lugar errado, fazendo o que não devia, mas você não é um erro. Na hora certa, Deus vai puxar essa rédea. Na hora certa. Pode ficar tranquilo, irmãos. Deitei, imagina. Falei assim: Eliseu, hoje eu vou dormir de braçada. Deitado num lugar top. Só eu e mais 2 irmãos. A hora que eu fui deitar, tinha um doutor no quarto e falou assim: ô pastor, fala para nós como é que foi seu chamado. Até eu contar tudo a história, irmão, já bateu o sinal. Eu não acredito nisso aí, cara. Aí deu de tarde, eu falei assim: agora eu nado de braçada. Eu já cheguei, quando eu encostei, entrou mais um no quarto e falou assim, o Jorginho junto com ele: não, mas esboça para nós aí como é que foi isso. Aí vai, cara, aí vai de novo. Mas isso aqui, então não dormi foi nada. Mas irmãos, quem crê no impossível, eu não sei porque eu falei isso, eu ia falar alguma coisa, esqueci. Já venceu a rejeição, trauma, sentimento de inferioridade. Deixa eu ler um texto para vocês, posso ler? Quem está animado aí, irmãos? Quem crê no impossível já venceu, quem tem missão já venceu o sentimento de inferioridade. 1 Samuel capítulo 2, versículo 8. Levanta o pobre do pó e desde o montouro exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ou seja, Deus faz do pobre se assentar com príncipes, irmãos. É Deus que faz isso. Sabe aquele dia que você sentou num lugar e falou assim: cara, como é que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? Vocês nem sabem, irmãos. Cadê as meninas que dançou? Levanta a mão as meninas que dançou hoje, a meninada. Vocês estavam ensaiando sábado aqui, não estavam? Quem viu entrar um homem aqui no fundo? Mais uma menina. Sabe quantos membros tem aquele cara? Mais de 1000 membros. É meu amigo, é aquele lá, é o Valmir. Amanhã não vai tomar café. Ele passou aqui para mostrar ela, está a igreja para o filho. Aí me mandou mensagem: ô profeta, onde você está para tomar café? Deixa eu falar para vocês, irmãos. O que eu estou dizendo, que eu vou falar isso aqui. Cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Ah, está orando lá. Tá. Mas qualquer pessoa pode falar com o Gustavo, na hora do almoço, qualquer pessoa pode chamar ele e sentar. Por que não pode? Está ocupado fazendo o quê?
Então, eu ia usar mas não vou usar. Ah, o pastor está se achando. Mas quando você está trabalhando, qualquer um pode ir? Irmãos, tem gente que tenta marcar o horário que esses caras não tem. Aí o cara vem aqui. E tem dia que eu falo assim, Deus, como o Senhor é bom. Como que é maravilhoso servir a Deus. E aí você lê esse texto aqui, irmãos. Levanta o pobre do pó, e desde o montouro exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, quem quer ser bem sucedido na sua vida, diga glória a Deus. Quando eu digo bem sucedido, não estou dizendo só financeiramente, irmãos. Felicidade no casamento, ter alegria. Não estou dizendo que vai ser perfeito, não estou dizendo que o Davi um dia não vai dar um negócio aí, os outros meninos, tomara que não, mas eu estou dizendo assim, que ser saudável, irmãos, quem aqui já chutou uma bola quando era pequeno, da minha época, estourou o dedão? Matou. Então tem coisa que vai acontecer e é saudável acontecer. Esses dias o Noah chegou perto de mim assim, ô Tiago, com o dedão sangrando. O Noah, ô pai, olha aqui, pai. Eu cheguei a gelar. E ele aqui, pai. Tem coisa que vai acontecer. Eu estou dizendo é que Deus... Ei, irmão, presta atenção. Eu estou dizendo que talvez você não sabe, mas amanhã a porta de Deus vai se abrir e daqui a pouco você vai estar sentado no lugar de destaque, porque Deus vai fazer na tua vida. É no de repente de Deus, irmãos. Você está na missão, as coisas acontecem. Quando você está na missão, Deus vai fazendo. Deus vai desenhando a sua história. Deus vai mudando a sua história. Mas você tem que continuar acreditando. Eu tenho vivido um tempo mais a Rose, de milagre, assim, de ver coisas acontecendo. Acho que a gente não percebeu, mas nós conversamos muito mais hoje sobre as coisas do que antes. Agora vai conversar muito mais, né? Depois de 3 dias, meu bem. Nós até casou de novo. Então, vamos lá. Pega essa frase aí. Valente é aquele que vive a missão sem desistir, persiste com paixão em meio a circunstâncias adversas. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história para você. Seja fiel à missão. Começa hoje, agora. Não é amanhã. Você precisa ser fiel à missão hoje. É agora. Não. Aquela que você estava, essa aqui, João. Quero exaltar. Era essa? Não era essa? Para teu nome, sobre toda, ajuda que eu não sei, em tua presença, clamo, e agora? O que eu tenho que falar? Teu nome é vida. Olha só. Destrói cadeias. Vencende. Vamos de novo, quero exaltar teu nome, Cristo. Vamos firme agora junto, vamos junto. Vamos falar o nome dele. Eu quero exaltar teu nome, Jesus. E agora? Cadê a galera do louvor mais forte aí?
amo Jesus. Vamos dizer teu nome? Bem forte. Teu nome é... Teu nome é vida. Quebra, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de... Olha só. Sobre a escuridão, trazer a sua luz. Clame-o. Ficou bonito, hein? Teu nome é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias. Ó, tudo que você precisa é isso, ó. Que as cadeias sejam quebradas, que Jesus traga luz para a missão, para a tua vida para o teu filho, do teu esposo, da tua esposa, lá no teu trabalho. Agora, irmãos, para terminar, tem gente que não consegue viver a missão. Sabe por quê? Você vai profetizar, não, você vai dar um recado. Quem quer dar um recado comigo, diga amém. Vamos dar um recado poderoso? Vamos ou não? Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga assim: você quer viver a missão de Jesus? Eu preciso te orientar no negócio. Escuta. O passado é o pior endereço para se morar. Tem que sair dele, irmãos. Tem que sair. Ah, mas no passado era assim, mas lá, não quero saber disso aí não, quero saber da agora. Quero saber de hoje, do que Deus tem para a minha vida agora. Deus tem um manancial novo para nós hoje e agora, irmãos. Para você que veio no culto, para você que está aqui, para você que me assiste de casa. É hoje, é nosso. A sua fome, sua sede tem um nome, e é o nome de Jesus. E é Deus que vai te fazer um conquistador. Eu queria ouvir bem forte. Tem algum valente de Deus aqui nessa noite? Eu quero ouvir sua voz. Eu quero terminar com um testemunho. Quando nós estávamos aqui na reforma, eu estava numa angústia, irmãos. A gente não conseguia fazer aquele muro do... Lembra, Dani, esse muro não, essa parede do fundo? Uma angústia ali, irmãos, não fazia, não tinha jeito de fazer. Aí um dia eu estava comentando com a liderança e o Rony ouviu e falou assim: pastor, mas... E eu falei, mas os meninos, aconteceu, pastor? Eu falei, não, eu queria que fizesse aquela parede e tal. O Rony falou, mas é isso, está te angustiando, vamos fazer a parede. Bom, mas igual o Anderson falou, não precisava só do dinheiro, precisava dos braços. E teve dia de só tá a Dani e o Rony. E um dia a Dani estava enchendo as colunas de massa com o Rony. E essa mulher passou mal. E ela foi para o hospital. Se eu não me engano, você teve que fazer cateterismo, é isso? Chegou no hospital, o médico falou: você vai ter que fazer cateterismo, filha, senão morre. E aí o médico uma hora olhou para ela e disse assim: você não estava fazendo esforço não, né? Não, só enchendo coluna. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se essa mulher tivesse morrido, ela tinha morrido na missão. Eu ia estar pregando aqui hoje. Eu conheci uma pessoa que morreu na missão. Você entende que é missão, irmãos? É você passar anos. Não estou dizendo que ela nunca reclamou na vida, não. Que ela é a perfeita, Dani. Não estou dizendo isso, não. Que nós já temos muita dificuldade, né, Dani? Mas hoje está bem, quase não existe mais. Que agora ela manda mais, né? Porque aí eu fiquei mais para cá, agora deu certo.
mas tinha morrido na missão. Você já tinha parado de pensar nisso? Você ia chegar no céu, o que aconteceu? Deus ia falar para você, você morreu na missão, filha. Quem está me entendendo? Não largue da missão do seu casamento. Não largue da missão dos seus filhos. Não largue da missão do evangelho. Não largue da missão do seu ministério. Não largue da missão da tua igreja. Não largue dos teus sonhos e projetos que Deus implantou no seu coração, que está na missão. Eu vou orar para você. E talvez aquela chama que está tão apagadinha, ou talvez ela já está pegando fogo, Deus vai fazer ela explodir de fogo aí. Nós vamos orar por você. Eu não sei qual que você preparou, Hélito. Vai lá. Eu quero que você abaixe a cabeça, nós vamos adorar primeiro. É o Júnior? Hã? Então vamos adorar, abaixa sua cabeça. Vamos trazer o céu para a terra.